Salve, salve, galeras! Beleza? Sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você aqui agora, um tema de teoria muito bacana chamado força centrípeta. Na verdade, o nome mais bonitinho, mais elegante deveria ser resultante centrípeta. Olha, esse vídeo eu estou gravando como parte complementar do material que eu coloco à disposição gratuitamente no meu site. Dá uma olhadinha em www.profgiovanelli.com. Você vai encontrar lá muito material de física e de matemática para fazer download em PDF, lista de exercício, muita coisa legal e conteúdo gratuito de qualidade, tá bom? Então, se você quer fazer aí, uma boa preparação para o Enem, para o seu vestibular, para um concurso público ou até mesmo aí para o seu ensino médio, dá uma olhada nos materiais que eu estou colocando à sua disposição. E como eu disse, esse é um vídeo que complementa a nossa partezinha aí do conteúdo força centrípeta. Vamos lá? Olha só que bacana, hein? Antes da gente seguir, deixa eu te contar. Pré-requisito legal para você entender força centrípeta é você ter uma boa noção sobre movimento circular. Dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui para você, que eu já fiz um vídeo aqui sobre o tema movimento circular. Legal? Além disso, também é interessante você conhecer as leis de Newton. Leis de Newton e as forças da dinâmica. Dá uma olhada nesse outro card, que eu já coloquei também aí à disposição, um vídeo com o tema Leis de Newton e as aplicações das forças da dinâmica. Legal? Bom, pré-requisitos anotados, compreendidos, vamos conversar um pouquinho sobre a força centrípeta. O que acontece? Acontece o seguinte, olha só que bacana, eu queria que você lembrasse que força centrípeta, ela não é uma nova força, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem a força peso, a gente tem a força normal, a gente tem a força de atrito, a gente tem a força de resistência do ar. A força centrípeta, ela não é uma nova força. Na verdade, ela é a resultante de forças em um determinado contexto, em uma determinada situação que eu vou abordar para você aqui agora. Olha só que legal, hein? Então, deixa eu te contar. Primeiro, eu queria que você lembrasse do que é aceleração. A aceleração é uma grandeza que ela atua toda vez que alguém muda a velocidade. Então, a partir do momento que você vê um móvel, um carro, uma bicicleta, uma pessoa caminhando, uma formiga, um planeta, um cometa que está em movimento, se ele variar a velocidade, entra em cena a grandeza chamada de aceleração. O problema é que a aceleração, ela é uma grandeza que fala da mudança de velocidade. Só que a velocidade ela não muda só em valor. Por exemplo, um carro com velocidade 10 km por hora. E aí, de repente, a pessoa que está pilotando o carro pisa no freio e a velocidade reduz para 1 km por hora. Aí tem aceleração, porque mudou o módulo, o valor da velocidade. A gente até costuma dizer que esta aceleração, que atua quando o valor da velocidade é alterado, chama-se aceleração tangencial ou aceleração escalar. Agora, quando o cara que está pilotando o carro faz uma curva com o volante e muda a direção da velocidade, aí também tem aceleração. Só que nesse caso o nome da aceleração é centrípeta. Então vamos lá, existem duas formas de eu variar a velocidade. Ou eu mudo o valor da velocidade, a aceleração tangencial, ou eu mudo a direção da velocidade, quando o móvel faz uma curva. E aí a gente vai dizer então que entra em cena uma aceleração centrípeta. Olha que legal! Então vamos entender, vamos supor aqui, tentei desenhar, representar mais ou menos isso aqui no quadro. Ó. Vamos supor que isso aqui seja um carregador de celular, que está preso àquele cabinho USB e tem alguém girando esse carregador de celular nesse sentido anti-horário, contra os ponteiros do relógio, legal? Vamos supor que o movimento seja circular e uniforme. Isso quer dizer então que o valor da velocidade de giro não vai mudar. Ele gira sempre no mesmo ritmo. É isso que eu quero te dizer, tá bom? Só que nesse caso, apesar do módulo da velocidade não mudar, tem aceleração. Por quê? Porque há mudança na direção da velocidade. Por exemplo, olha só que bacana.
Quando a caixinha do carregador de celular passa por esse ponto, a gente representa a velocidade através de um vetor, de uma flechinha, que é tangente a esse ponto. Olha que legal? Então, essa seria a representação da velocidade nesse ponto, no ponto mais em cima, ok? Agora, se a caixinha do carregador de celular passar por esse ponto, nota comigo que a representação da flechinha, do vetor velocidade, agora está com direção completamente diferente. Antes, a velocidade era de direção horizontal. Agora, a velocidade está em direção vertical, o que significa que houve mudança na direção da velocidade. Isso, então, mostra que existe uma aceleração centrípeta. Legal, né? Então, mudou a direção da velocidade, também é aceleração. Por isso, fiquem em alerta, hein? O volante de um carro, por exemplo, ele é um acelerador, porque, afinal de contas, ele é um mudador de velocidade. A partir do momento que alguém pilotando um carro vira o volante, o carro curva, então vai mudar a direção da velocidade. É um caso de aceleração. Legal, né? Agora, olha só que bacana, hein? Então, falando dessa situação que a gente vai descrever, né, que a gente chamou aqui de mudar a direção da velocidade, já que tem aceleração, eu vou me lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é aquela que fala que a força resultante é o produto massa vezes aceleração. Quando nós estamos diante de uma situação onde houve mudança de velocidade, então tem aceleração. E se tem aceleração, tem uma força resultante e ela não é zero. Legal? Então, já que nós podemos analisar um caso de curva na trajetória como um caso de aceleração, e a gente chama essa aceleração de centrípeta, então a gente pode até dizer, portanto, que essa resultante que existe quando há aceleração centrípeta vai ser chamada de resultante ou força centrípeta. Legal? Agora, lá no movimento circular, a gente aprende que tem uma fórmula específica para a aceleração centrípeta. Então, fazendo uma leve adaptação, eu posso dizer que para determinar o valor da força centrípeta, eu preciso da massa e da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é calculável, por exemplo, por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Com isso, então, nós chegamos a uma fórmula para determinar a resultante centrípeta. A resultante centrípeta é uma das forças mais traiçoeiras que a gente tem na física. Porque ela pode ser alguém em um contexto e em um outro contexto ser um outro alguém completamente diferente. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Antes, claro, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Dá o joinha para mim, fazendo favor. E, claro, conhece o meu site, www.profgiovanelli.com. Agora, vamos lá? Olha só que bacana, hein? Gente, a centrípeta, como eu disse, é uma das forças mais traiçoeiras que tem. Por que ela é uma das forças mais traiçoeiras? Porque, olha só, em um determinado contexto, a centrípeta pode estar disfarçada de outras forças. Ora, ela pode ser o peso, ora, ela pode ser uma força normal, ora, ela pode ser uma tração, ora, ela pode ser força elástica. Cada situação requer uma análise completamente diferente, uma análise cuidadosa para eu identificar quem está fazendo o papel de centrípeta. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro como é que a gente age durante uma questão que envolva a força centrípeta. Olha só que legal. Vamos imaginar aqui novamente meu carregador de celular fazendo um movimento. Suponha que o movimento seja circular e uniforme. Quer dizer, então, que o módulo, o valor da velocidade não varia. Mas a gente já conversou que a direção varia. Então, tem aceleração centrípeta. Então, eu sei que aqui tem resultante centrípeta. Então, quando essa caixinha está girando, ela vai passar por vários pontos. Eu vou analisar 3 pontos da trajetória. Ó. Quando a caixinha passa pelo ponto 1, quando a caixinha passa pelo ponto 2 e quando a caixinha vai passar pelo ponto 3.
O ponto 1 é o ponto mais em cima. O ponto 3 é o ponto mais embaixo. E o ponto 2 é o ponto mais à esquerda. Nota que esse giro está acontecendo em um plano vertical. É como se eu estivesse girando isso, né? Apoiado no ar, né? Apoiado no ar, só que perfeitamente na vertical. É isso, legal? Giro no plano vertical. Para facilitar a nossa vida, a gente vai desprezar a resistência do ar e, claro, a gente vai fingir que essa caixinha não está apoiada em nada, a não ser presa pela própria cordinha do cabo do carregador de celular. Quando essa caixinha passa pelo ponto 1, que é o ponto mais alto, quais são as forças que estão atuando na caixinha? A gente sabe que a primeira das forças é a força peso, que sempre aponta verticalmente para baixo. Legal? A segunda força que vai atuar é a força de tração. A força de tração devido à presença de uma cordinha, o cabo do carregador, que está esticado, segurando essa caixinha. Legal? Pois é, então, a gente costuma dizer que a resultante centrípeta é a soma vetorial de todas as forças que estão na direção radial, na direção do raio da trajetória. Você notou comigo aqui, por exemplo, que tanto tração quanto peso estão na direção do raio? Do raio, raio da circunferência, raio do círculo. Então, a tração e o peso, que ambas apontam para o centro, elas constituem a resultante centrípeta. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a resultante centrípeta é formada pela tração mais o peso. Olha que bacana! É assim que a gente raciocina diante de uma questão que fala sobre centrípeta. Quem está fazendo o papel de centrípeta no ponto 1? Tração mais peso. Lembra que eu falei que centrípeta era uma resultante? Pois é. Agora, se nós tivermos com a caixinha do carregador passando pelo ponto 2, o ponto mais à esquerda da trajetória, nota comigo que eu tenho novamente as duas forças. Peso apontando verticalmente para baixo. Legal? Nota que esse peso está tangente à trajetória. Isso é importante. E nota também que a nossa tração, devido à presença da cordinha, está apontando para o centro. Eu quero que você observe que o peso, por ele ser tangente à trajetória, ele está formando 90 graus com o raio desse trajeto, né? Com a centrípeta, que é a tração. Então, o que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte, olha só. Nota que aqui tem duas forças atuando, mas só uma aponta para o centro. Só uma está na direção do raio. Só tração. Então, aqui é só a força de tração que compõe a centrípeta. Ué, professor, e o peso? Ela não faz parte da centrípeta? Não, não está na direção radial. Um jeito bobo da gente pensar é centrípeta. Tem algo a ver com o centro. A força-peso não tem a ver com o centro da trajetória. Então, eu esqueço o peso nessa situação. A gente acaba concluindo, então, que no ponto 2 só tem uma força compondo a centrípeta, que é a tração. Agora, vamos analisar no ponto 3 quais são as forças que atuam. Novamente, nós temos o peso que atua verticalmente para baixo e temos a tração, devido à presença da corda, que atua verticalmente para cima. Nota comigo que uma está apontando para o centro e a outra está fugindo do centro. Eu tenho que levar isso em consideração, tá? Porque aí eu vou ter uma resultante das forças na direção radial. Uma aponta para dentro e a outra aponta para fora. Então, a minha centrípeta, nesse caso, vai ser a que aponta para dentro menos a que aponta para fora. Então, é assim que nós vamos raciocinar. Olha só que bacana. Galera, eu fiz esse vídeo para complementar a parte de teoria, né? Lá do meu site, lá da minha plataforma, tá? O conteúdo é gratuito. Dá uma olhada, eu vou deixar o link do site aqui na descrição, tá? Vai lá e dá uma olhadinha, compartilha essa ideia com seus amigos. Claro, continua sempre os seus estudos, legal? Te aguardo para o próximo vídeo. Valeu!